Olá, queridos alunos. Hoje vamos falar sobre o texto, contexto e intertextualidade em estudos linguísticos literários. Há muitos linguistas que conceituam o texto e os diversos pontos de vista são fundamentais para observar a sua evolução ao longo do tempo. Aqui, hoje, faremos uma breve reflexão, pois assim o momento exige, não subestimando a importância desse assunto. Observa-se que, de acordo com a concepção teórica, a definição de texto adquire significados variados e, na atualidade, o texto não mais é considerado uma estrutura acabada, plena, em razão de serem admitidos os recursos de planejamento, de construção e de recepção de texto. Então, o texto é uma ação comunicativa que se concretiza na interação social. Portanto, as criações verbais ou não verbais estabelecidas como ações comunicativas são um texto, salientando-se que o sentido desses textos se completa na interação mediante os processos de criação do autor e interpretação do leitor. Os textos, eles estão em todos os atos comunicativos. Os sujeitos que utilizam esses textos na prática, na vivência cotidiana, seja para informar, para perguntar, para desabafar, para tantos outros aspectos, nós sabemos que essas comunicações cumprem funções na vida pessoal e social das pessoas. Produzimos inúmeros textos ao longo de nossos dias, de nossos momentos, de nossa vida. Então, por isso, há muitos conceitos, há muitos estudiosos que pesquisam esse assunto. Vamos começar falando sobre Bakhtin. Vamos ver como ele define o texto. Para ele, o texto é todo o sistema de signos cuja coerência e unidade se deve à capacidade de compreensão do homem na sua vida comunicativa e expressiva. Marcuski diz que qualquer expressão linguística que seja superior a uma frase, desde que haja uma integração entre as referidas frases, disposição sentencial que traga algum sentido, um entendimento, é um texto. A inesquecível Ingdor Koch diz que o conceito de texto é como uma unidade sociocomunicativa que ganha existência dentro de um processo interacional. É comum a textos escritos e falados. Reconhece-se hoje em dia que todo texto é o resultado de uma coprodução entre interlocutores. A construção do texto falado ou escrito envolve diversas atividades sociocognitivas para que se possa produzir sentido. Texto é uma produção, verbal ou não verbal, que se constitui com algum código, no intuito de comunicar algo a alguém em determinado tempo e espaço. A sua definição ampla se deve ao fato de também abranger diversos formatos, diversos tipos, diversos gêneros, com diversas funções. Pode-se compreender o texto verbal, oral e escrito como uma prática social, que utiliza estruturas verbais, organizadas e caracterizadas por suas estruturas linguísticas e sua função social, com vistas a cumprir um papel pessoal ou coletivo na vida humana. O mesmo se aplica aos textos não verbais, também compreendidos como uma ação social, diferenciando-se somente em função das suas estruturas e dos códigos que são utilizados. Todas as partes de um texto devem estar interligadas e manifestar um direcionamento único, uma unidade. Também deverá ter coerência, não tendo ideias contraditórias e não faltar os elementos da oração que ligam as ideias entre si, que é a coesão. Aqui nós vemos que a questão da unidade, a questão do tema, a progressão do tema. Também falamos da coerência, que é a lógica das ideias que são colocadas naquele texto. E também não pode faltar os elementos que são chamados elementos coesivos ou operadores argumentativos que ligam os termos ou períodos ou frases umas às outras de forma coesiva. E agora o contexto. O que seria o contexto?
Diversos autores na contemporaneidade conceituam o contexto. Por ser um assunto amplo e diverso, há muitos aspectos que envolvem a forma mais adequada para as diferentes definições existentes. Segundo Ingdori Koch e Wanda Maria Elias, a mudança ocorrida na linguística textual favoreceu para o entendimento de contexto. As autoras apontam uma partilha na perspectiva de contexto conforme a linguística textual. Elas colocam o contexto imediato, que integra os participantes, o local e o tempo, assim como os objetivos das interações. E elas colocam também o contexto mediato, que compreende os entornos social, histórico e cultural. Essa divisão é completada por um outro tipo de contexto, que é o sociocognitivo, que engloba todos os conhecimentos, crenças, valores, opiniões representados na memória dos interactantes ou interlocutores que são acionados na interação verbal. O contexto abrange o cenário social e cultural, todas as convenções e regras que são seguidas em uma produção e o que essas convenções e regras representam nesse tempo e espaço. Há também o contexto de produção do texto, se é de natureza religiosa, jurídica, profissional, pessoal, ou ainda o condutor de compartilhamento do texto, se é oral ou escrito, um livro, um folheto, digital, multimodal e outros. Intertextualidade. O que é a intertextualidade? A estrutura da palavra intertextualidade, com o sufixo inter, de origem latina, refere-se a uma noção de relação, de dependência. Dessa forma, podemos dizer que a intertextualidade acontece quando os textos conversam entre si, estabelecendo assim uma relação dialógica representada em citações, paródias, paráfrases. Júlia Kristeva foi a primeira a usar o termo intertextualidade, que ocorre quando um texto está inserido em outro texto, podendo acontecer de maneira implícita e de maneira explícita. De maneira implícita, sem citação expressa da fonte, eh, de forma que é difícil até você perceber. Ou explícita, quando há citação da fonte do intertexto. Nós percebemos isso. Nós temos muitos escritores brasileiros que têm muitos intertextos, criaram muitos intertextos muito bonitos, músicas também. Nós encontramos, gosto muito da música Monte Castelo, do Renato Russo, ele usa 2 textos fonte, que é o poema de Camões, Amor, é Fogo que Arde Sem Se Ver, que é o soneto de Camões, famoso, texto bíblico do 1 Coríntios, capítulo 13, que fala: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, muito linda. Então é um bonito intertexto, nós encontramos vários intertextos. A intertextualidade constitui-se através das relações dialógicas presentes em diferentes textos, destacando-se o valor polissêmico, os vários sentidos dos intertextos. A linguística textual, disciplina que aborda os estudos sobre o texto, tem se dedicado bastante à análise de um de seus grandes temas, que é a intertextualidade. A intertextualidade aparece na forma explícita, como eu já disse, e na forma implícita. Isso conforme relação determinada com o texto, fonte mais direta ou fonte mais subentendida, como nós vimos. Os tipos de intertextualidade são paráfrase, paródia, referência, alusão, citação, epígrafe, pastiche e tradução. Rapidamente, vamos ver. Alusão. O que seria alusão? Para relembrar. Faz referência a elementos de outros textos de maneira indireta, ou seja, implícita, uma sugestão, uma insinuação. Por exemplo, Helena, sem dúvida, era a moça mais bonita. A minha filha, não a outra. Então esse Helena nos remete a Helena de Troia, a mulher mais bonita do mundo. Citação.
Quando é acrescentado parte de outros textos em uma produção textual e que gera intertextualidade direta, pois usa-se a transcrição das palavras do outro autor, devidamente destacada com aspas, com identificação desse autor. Então, essa é a citação, é uma forma de intertexto. Epígrafe. Epígrafe é quando você utiliza-se de um parágrafo ou frase, um pensamento que serve de base a um texto que você esteja construindo, que você esteja elaborando, um texto acadêmico, geralmente teses, dissertações, monografias, alguns colocam epígrafe. A paródia é a subversão de um texto original, ou seja, você reescrever o texto, criar um outro texto, mas permanecer com a melodia de uma música, por exemplo, ou mesmo de um texto que você queira modificar, você trabalha em cima com as suas palavras, com seu estilo. Então, paródia é a subversão desse texto original de maneira crítica ou satírica, principalmente, a paródia, o diferencial dela é ser crítico e satírico. No caso de música, cria-se um novo texto com a mesma melodia, aquilo que eu disse. E a paráfrase é a recriação de um texto com a mesma ideia do texto-fonte, preservando a ideia do texto-fonte, usando-se outras palavras. O autor reafirma o tema, as ideias do texto base, criando um novo texto com estrutura e estilo próprio. O pastiche é imitação, assim como a paródia. É imitação direta do estilo de outros autores, mesclando esses diversos estilos numa única obra, como se fosse uma montagem de textos, de estilos. Aparece sem o intuito de criticar ou satirizar. É muito utilizado em músicas e imagens. Enfim, vendo os tipos de intertextualidade, paráfrase, paródia, referência, alusão, citação, epígrafe, pastiche e tradução, vamos concluir. O texto possui características diversificadas, ou seja, apresenta-se de variadas formas, estruturadas com linguagens diferentes, exibindo intenções, contextos, autorias e público-alvo diversos. É preciso reafirmar a natureza sociocomunicativa do texto, que é uma situação comunicativa e é um momento imediato em que o gênero discursivo se materializa em um texto numa situação real de uso. Por exemplo, um recado oral a um grupo de funcionários da empresa sobre novas formas de manusear o cartão ponto. É uma situação comunicativa, é um ato comunicativo. E no momento real desse discurso, há uma materialização. Então, por exemplo, o recado oral seria a forma de linguagem como interação, ação verbal impregnada por um contexto, que é um espaço temporal, sócio, histórico e cognitivo, que seria um recado num ambiente profissional de uma empresa, com pessoas em horário de trabalho, em um determinado dia, mês, ano, com variadas capacidades psíquicas e intelectuais, que seriam todo esse contexto dos funcionários, regido por uma diversidade de aspectos pessoais que compõem esse ser humano profissional que está dirigindo esse recado. Então, nós temos aqui um texto oral que teve uma intenção, a função de informar, nesse contexto, informar aos interlocutores, que são os funcionários, que é o público-alvo, que interagem entre si. Então, seria mais uma situação, uma ação comunicativa em situação real de uso. O texto origina-se inserido em um contexto e se o texto é a construção de sentidos, estes sentidos estão necessariamente relacionados ao contexto de produção. Na verdade, cada texto deve ser analisado em suas características individuais e observado nos diferentes aspectos que regem esse texto. E agora sim, vamos para as nossas questões. Sobre intertextualidade, assinale a alternativa incorreta. A intertextualidade implica não só na superfície textual, visto que não fornece para o leitor elementos que possam ser imediatamente relacionados com algum tipo de texto-fonte. Vamos ver a B. Todo texto, em maior ou menor grau, é um intertexto, pois é normal que durante o processo da escrita aconteçam relações dialógicas entre o que estamos escrevendo e outros textos previamente lidos por nós, claro. Na intertextualidade explícita ficam claras as fontes nas quais o texto baseou-se, acontece obrigatoriamente de maneira intencional. Pode ser encontrada em textos do tipo resumo, resenha, citações e traduções. Sim, as três alternativas até aqui estão corretas, mas nós estamos buscando a incorreta.
A intertextualidade sempre acontece de maneira proposital. É um recurso que deve ser evitado, pois privilegia o plágio dos textos-fonte em detrimento de elementos que configuram originalidade à escrita. Não, nem sempre. A intertextualidade, ela busca enfatizar textos ou reafirmar textos que são fundamentais, em determinadas culturas, por fazerem parte da memória, coletiva de uma sociedade. Então, essa aqui está incorreta. O plágio é bem diferente de um intertexto. Então, o que que nós temos aqui? Essa letra D, que é incorreta. Não é isso que se prega em relação à nossa intertextualidade. Aqui nós temos uma segunda questão que aparece com essa gravura. O trânsito no feriadão é sempre um quadro dramático. Aqui nós temos um carro e nós temos um carro acidentado, pelo visto, e temos, nos remete todas essas imagens aqui nos remete a Guernica, a cena de Guernica, naquele grande painel de Pablo Picasso, que retrata os horrores e a destruição provocada pelo bombardeio de uma pequena cidade na Espanha. Então, veja bem que é interessante nós observarmos como essas imagens nos leva ao quadro de Guernica. Quem produziu essa imagem, essa charge, foi o Lotte, o chargista, o Lotte, que usa criativamente um intertexto. Os traços reconstroem uma cena de Guernica, que é o painel de Pablo Picasso, que retrata os horrores e a destruição provocadas pelo bombardeio a uma pequena cidade da Espanha. Na charge, publicada no período de Carnaval, recebe destaque a figura do carro, elemento introduzido por Lotte no intertexto. Além dessa figura, a linguagem verbal contribui para estabelecer um diálogo entre a obra de Picasso e a charge ao explorar. Então vamos ver qual é o comando. Além dessa figura, a linguagem verbal, trânsito no feriadão é sempre um quadro dramático. Contribui para estabelecer um diálogo entre a obra de Picasso e a charge ao explorar. O que vai explorar aqui? Uma referência ao contexto, trânsito no feriadão, esclarecendo-se o referente tanto do texto de Lotte quanto da obra de Picasso. Uma referência ao tempo presente com o emprego da forma verbal evidenciando-se a atualidade do tema abordado tanto pelo pintor espanhol quanto pelo chargista brasileiro. Um termo pejorativo, trânsito, reforçando-se a imagem negativa de mundo caótico presente tanto em Guernica quanto na charge. Uma referência temporal sempre, referindo-se à permanência de tragédias retratadas tanto em Guernica quanto na charge. Ou uma expressão polissêmica, quadro dramático. Quadro dramático. O trânsito no feriadão é sempre um quadro dramático. Esse quadro dramático, essa expressão é que nos chama atenção, remetendo-se tanto à obra pictórica quanto ao contexto do trânsito brasileiro. Então, a expressão mais forte, que tem mais significado, é exatamente esta, o quadro dramático. É uma expressão polissêmica, porque ela tanto está se referindo ao que nós temos no quadro de Guernica, ou a situação que retrata esse painel de Guernica, como também a situação caótica que nós vivemos no trânsito brasileiro. Então, esta aqui, nós sabemos que uma intertextualidade sempre ela traz polissemia, sempre estamos mexendo e lidando com a semântica, com os sentidos e significados que os próprios intertextos trazem para nós, e isso é interessante observar nessa obra aqui, que é exatamente um quadro dramático, é isso que nos está retratando aqui. E temos também aqui a terceira, texto 1 e texto 2. A texto 1, peixinho sem água, floresta sem mata. É o planeta assim sem você. Rios poluídos, indústria do inimigo. É o planeta assim sem você. E nós temos o texto 2, que é o texto de Claudinho Bochecha, dizendo: avião sem asa, fogueira sem brasa, sou eu, assim sem você. Futebol sem bola, piu-piu sem frajola, sou eu, assim sem você.
Então, os textos 1 e 2 apresentam intertextualidade, sim, apresentam, que para Júlia Kristeva é um conjunto de enunciados tomados de outros textos que se cruzam e se relacionam. Dessa forma, pode-se dizer que o tipo de intertextualidade do texto 1 em relação ao 2 é uma epígrafe, uma citação, uma paródia, pois a voz do texto 2 é retomada no texto 1 para transformar o seu sentido, levando a uma reflexão crítica. Paráfrase, porque apesar das mudanças, a ideia do texto 2 é confirmada pelo novo texto. Será que tem a mesma ideia? Alusão, porque faz referência ao modo implícito, o texto 2, para servir de termo de comparação? Não. Nós sabemos muito bem que ele está fazendo uma reflexão crítica aqui, quando ele coloca aqui peixinho sem água, floresta sem mata, é o planeta assim sem você. Rios poluídos, indústria do inimigo, é o planeta assim sem você, é uma crítica. É uma crítica e nós sabemos que ele parodiou o texto de Claudinho Bochecha. Então, é uma paródia, pois a voz do texto 2 é retomada no texto 1 para transformar o seu sentido, levando a uma reflexão crítica. E a paródia leva a uma reflexão crítica, satírica. Tá certo? Muito bem. Hoje ficamos por aqui. Espero vocês num próximo estudo, no próximo vídeo. Até breve e fiquem com Deus. Muito obrigada.